prontamente atendeu, Senhor, ao convite da igreja, Pai, como serva, Pai, obediente. Talvez ela possa ficar nervosa, ansiosa, com certeza todos nós ficamos, porque estamos diante de Deus vivo, estamos diante de uma palavra poderosa, mas o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é o Deus que orienta, o Senhor é Deus que acalma, o Senhor é o Deus que enche, o Senhor é o Deus que fala através dos lábios da tua serva nessa noite, Pai. Cobre ela com a tua proteção, guarda ela, livra ela de toda a retaliação do mal. Cuida, Senhor, dos seus familiares, cuida do seu esposo, da sua casa, de tudo, Senhor, que está relacionado a Priscila, e seja com ela, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Não tem como não ficar nervosa, né? O pastor falou. Mas é assim, eu creio que Deus, quando Ele faz o convite, né? Às vezes a gente acha que é a pessoa que nos convida, mas o convite vem primeiro do Senhor. E eu quero agradecer primeiro a Deus por eu estar aqui, mais uma oportunidade que Deus me deu de estar trazendo a palavra do Senhor. Falou muito ao meu coração, eu creio que vai falar com os irmãos. Então eu quero agradecer a Deus, primeiramente, ao pastor, né, pela oportunidade, a minha amiga Daniele, que fez o convite, a todos que estão aqui, a maioria eu conheço, minha amiga Andréia, Glorinha, Renata, né, o Carlos. Eu me encontro muito feliz mesmo de estar aqui, e quero dizer que a presença de Deus aqui neste lugar é notória, né? Quando a gente colocou a planta dos pés ali, eu e meu esposo, a presença de Deus já estava enchendo o arraiar, né? E feliz também porque hoje meu esposo está de folga e pôde vir. É difícil ele me acompanhar, mas hoje Deus permitiu, assim ele está, né? E o tema, como foi dado, irmãos, é em Neemias, capítulo 2, versículo 17. É uma passagem, assim, muito linda, né? É um despertamento, é um sacode, acorda, vamos lá, né? Porque Deus conta comigo e contigo. Amém? Vamos estar lendo. 17. Então eu lhes disse: veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. A tradução de alguns pode ser diferente, mas é a mesma coisa que Deus quer falar comigo e contigo, né? Eu queria que os irmãos, lá no 18, tem um versículo que eu quero falar agora e quero que vocês tomem posse, para a gente já começar diferente, já tomando posse daquilo que Deus está chamando eu e você para fazer. Amém? Lá no 18 diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, é a resposta que eu e você vamos dar nesta noite: sim, vamos começar a reconstrução. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo, mas com autoridade, com coragem, com determinação. Amém? 1, 2, 3. Sim, vamos recomeçar a reconstrução. É assim que Deus quer de mim e de você nesta noite. Podeis assentar, irmãos, né? Copeiro do rei, vivia dentro de um palácio, servia a um rei, não tinha nada a ver, olhando para a situação, ele se preocupar com uma cidade que estava destruída, com uma cidade que estava em sofrimento e ruína. Mas eu entendi uma coisa: Deus, Ele não vai olhar para mim e para você como um homem olha. Deus olha para mim e para você de forma diferente. A visão humana de Neemias era um copeiro do rei, mas a visão de Deus para ele seria um homem que ia reconstruir algo que estava destruído. E eu quero te dizer nesta noite, a visão que Deus tem de mim e de você é que somos reconstrutores das obras do Senhor. Somos reconstrutores de ministério, somos reconstrutores de família, somos reconstrutores de vida.
É isso que Deus olha para mim e para você. Não vê a professora Priscila, né? Não sei a profissão dos irmãos, mas Deus não nos olha como a nossa profissão. Ele olha para mim e para você como reconstrutores de algo. Deus nos chama dessa maneira, reconstrutores. O interessante, irmãos, é que Neemias, quando ele soube do estado de sofrimento que estava Jerusalém, quando ele soube que o muro estava derrubado, quando ele soube que as portas haviam sido queimadas, ele se compadeceu daquela situação. Ele se compadeceu do estado da cidade, porque outra hora era a cidade dos pais dele. E ele se compadeceu. Ninguém foi lá pedir para ele ir, não. Ninguém foi lá obrigar Neemias a fazer, não. Ele teve amor por aquela cidade, por aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E eu quero te dizer uma coisa: quando a gente tem um amor, quando a gente coloca o amor na frente de todas as coisas, a gente vai. A gente cria coragem onde não tem. A gente tira fé de onde não existe. E a gente vai. E Neemias foi assim. Quando ele soube, ele se entristeceu muito, ele chorou. A palavra do Senhor fala que ele chorou, que ele dobrou o joelho dele e começou a chorar. E começou a pedir perdão ao Senhor pelo que eles haviam feito, pelo que estava acontecendo. Pediu misericórdia ao Senhor pelo que estava acontecendo. Muitas das vezes, irmãos, não é comigo, então o problema é do irmão. Não é assim que Deus vê, não. O problema não é contigo, mas o seu irmão precisa de você. E eu creio que quando você saiu da tua casa para chegar aqui nesta noite, você se dispôs para o Senhor. Senhor, eu vou porque eu quero ser reconstruída. Eu vou porque eu quero a reconstrução acontecendo na minha casa, na minha vida espiritual, na minha igreja, na minha família. Eu creio que você se dispôs nesta noite. E eu entendo, irmãos, que quando a gente se dispõe para o Senhor, Ele faz. Quando a gente se dispõe para o Senhor e fala: Senhor, me ajuda a remover o que está me atrapalhando, me ajuda a remover o entulho que não era para estar, Deus, Ele faz. Deus, Ele começa a trabalhar. Deus, Ele começa a fazer a obra dEle. E eu entendo, irmãos, que quando você fala para o Senhor que você quer remover, Ele está dizendo para você: opa, agora eles entenderam o mistério. Não é mais a vontade deles, mas é a minha. Não é mais do jeito deles, mas é do meu jeito. E é assim que Deus quer, porque tem que ser do jeito dele, não do nosso jeito. Eu falo, a gente tem algumas coisas ainda para acertar, eu e meu esposo, em relação à obra do Senhor. E eu fui lá e listei para o Senhor: Senhor, não tenho isso, não tenho isso, não tenho aquilo. E Deus virou para mim e falou assim: eu estou perguntando o que você tem. Eu só te dei a ordem, se dispõe e faça, que o resto eu faço. Porque a gente tem esse costume de falar para o Senhor: Senhor, eu estou assim, eu estou assado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ei, Deus só fala: se dispõe, que o resto eu faço. Não foi assim com Neemias. Neemias pediu autorização, Deus enviou. E Deus depois não enviou tudo que Neemias estava precisando para reconstruir o muro, junto com aquelas famílias. Quando Deus traz uma mensagem dessa, te chamando para edificar, te chamando para reconstruir, te chamando para se posicionar, porque tem que haver um posicionamento para que você venha reconstruir algo. É porque Deus está nos despertando, e é porque Ele está falando para mim e para você: ei, a obra precisa de reconstrutores. Quando Ele está falando isso, Ele está falando, está te chamando e está garantindo que vai dar certo. Ele está falando: vai que eu sou contigo, faz que eu te garanto. É assim que Deus fala. Deus nunca vai mandar você fazer algo ou reconstruir algo que no final você vai sair derrotado. É mentira. Nunca. Tudo que Deus mandar você fazer no final, Ele vai te dar vitória. Ele vai te garantir. Venho tomar posse dessa palavra e que vocês venham reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Primeiramente em vocês. E depois na igreja, depois nos irmãos, mas primeiramente em vocês. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, agradeço os irmãos e espero que vocês não só ouçam,
mas que pratique a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Essas mulheres que estão aqui, quero agradecer a pastor Paulo, pastor Eliane, irmã Iracema, irmã Isabel, vieram de longe, né? Vocês moram muito longe. Deus abençoe vocês.